pastora Thelma, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor por essa rica oportunidade. Para mim é um privilégio, uma honra estar ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Tem muitos queriam e não podem, e muitos podem, mas não querem. Louvado seja Deus. Mas para nós é uma honra, um privilégio poder carregar a espada do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. João capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 4. Trago um abraço da minha pastora Rosiane Nunes. Congregamos lá no Coqueiro, glória a Deus, próximo ali às Três Corações. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. A fé falou no Senhor, glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo o Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós colocamos os propósitos da família, aleluia, é um propósito forte. Louvado seja Deus. Meu conselho é: jejue, ore pela sua família, porque Deus vai fazer algo no meio desses 7 domingos. Aleluia. Será forte em nome de Jesus. Nós estamos também com um propósito lá na igreja pela família. Dia de sexta-feira. É assim, foi o segundo dia também. Louvado seja Deus. E o Senhor já está operando. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa semana não foi uma semana fácil. Foi uma semana bem estreita. Mas Jesus está no controle de tudo. Amém? E como a irmã falou aqui, estava, aleluia, testemunhando, falando, essa palavra, eu vinha pedindo uma palavra para o Senhor, e essa palavra ficou durante a semana toda na minha mente, ficou martelando. Glórias ao nome do Senhor. Então, o Senhor, aleluia, colocou no meu coração que seria essa palavra para ministrar. Mas quando, aleluia, nós vamos falar da mulher samaritana, louvado seja Deus. Mas, na verdade, a história da mulher samaritana, ela começa um pouco antes da história
ser relatada. A história da mulher samaritana começa ainda no Antigo Testamento, louvado seja Deus. Porque nós sabemos, como o texto sagrado vem dizer, que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Havia uma desunião, havia, aleluia, uma divisão, louvado seja Deus, aleluia, porque eles não conseguiam se entender, não conseguiam, aleluia, coagular, estar ali juntos, louvado seja Deus. Então, quando nós vemos a palavra, vamos meditar na palavra do Senhor, nós sabemos que, aleluia, os samaritanos, eles não habitavam junto com os judeus. Os judeus, eles rejeitavam os samaritanos, louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando, aleluia, a palavra de Deus fala aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 17, louvado seja Deus, ali, como surgiu os samaritanos? Os samaritanos, aleluia, na época dos reis de Israel, a Bíblia vem falar, e esse texto está descrito em 2 Reis, capítulo 17, na época dos reis, aleluia, quando o povo de Israel estava passando pelo exílio, foi levado a cativeiro. Por que Israel foi levado a cativeiro? Porque eles não obedeceram à voz do Senhor nosso Deus. Deus estabelece preceitos, mandamentos, ordens para o povo de Israel. Todavia, o povo se esquece da lei do Senhor. O povo se esquece do mandamento do Senhor. Aleluia. Ora, quando nós sabemos que Deus é nosso Pai, e o Pai ele não quer o mal do Filho, e o Pai não quer que o Filho, aleluia, passe por dificuldades, passe, aleluia, por aflições, mas muitas das vezes é necessário que passe, aleluia, para gerar um caráter, para formar um caráter, para amadurecer o caráter, e Deus trabalha dessa forma. Aleluia. Então, quando nós estamos meditando essa palavra, em 2 Reis 17, ali, Deus coloca, louvado seja Deus, aleluia, as ordens, a ordenança diante do povo de Israel, para o povo obedecer, para o povo não adorar outros deuses, para o povo ser fiel, aleluia, porque ali o povo tinha acabado de conquistar a terra de Canaã, o povo tinha, aleluia, acabado de entrar na terra da promessa. E qual é a tendência, irmãos, quando a gente recebe uma bênção da parte do Senhor? Aleluia, já ganhei a bênção, vou relaxar, vou descansar. Essa é a tendência, e isso acontece com todos nós, aleluia, porque somos seres humanos e temos, aleluia, a descendência adâmica, e por esse motivo temos a tendência de fazer o que é errado. E o que nos faz, aleluia, fazer o certo é o Senhor. Quando o Senhor, aleluia, chama o povo de Israel, glória a Deus, olha, eu quero que vocês obedeçam a minha palavra, quero que vocês, aleluia, guardem os meus mandamentos, porque a terra de Canaã, ela não era uma terra de dia, ela era uma terra que manava leite e mel, que Deus mandou os espias lá para observar a terra, e os espias voltaram, aleluia, relataram, aleluia, a Moisés, louvado seja a Josué, dizendo que a terra manava leite e mel, era uma terra boa para plantar, era uma terra boa para colher, era uma terra próspera, louvado seja o nome do Senhor. E Deus queria que o povo cravasse a lei no coração, aleluia, por quê? Porque aquela terra tinha caldeus, tinha jebuseus, hevezeus, aleluia, todos os desejos, aquela terra tinha. Não era uma terra, aleluia, que o povo ainda de Deus habitava, porque o povo estava entrando ainda. Então, quando Deus ele blinda, ele diz para o povo: blinda o seu coração, porque a terra que tu vais entrar é uma terra de contenda. É uma terra em que o povo, aleluia, é idólatra. É uma terra em que o povo, aleluia, faz aquilo que me desagrada, oferece sacrifício de crianças, aleluia, adora imagens, se prostra diante de Baal. Era uma terra idólatra. Então Deus estava dizendo para o povo: guarda o teu coração, Israel, blinda o teu coração, Israel, porque tu vai
terra, aleluia, uma terra estranha, mas todavia, eu vou transformar essa terra, aleluia, numa terra de maldição para uma terra de bênção. Aleluia. Mas o povo de Israel, aleluia. Mas o povo de Israel, aleluia, glória a Deus, ele começa a relaxar, como eu falei anteriormente. Ele começa a fazer amizades, aleluia, começa a se corromper, se esquece, aleluia, glória a Deus, do conselho do pai, do conselho da mãe, e começa a veredar caminhos tortuosos, aleluia. Então isso, louvado seja Deus, desperta a ira do Senhor, e Deus permite o quê? O cativeiro. A Bíblia diz lá, quando você chegar na sua casa, você medita, em 2 Reis 17, louvado seja Deus, que Deus permite que a Síria entre no povo de Israel, que a Síria, aleluia, entre na terra de Israel e destrua Israel. Deus permitiu isso, aleluia. Deus não queria exterminar Israel, Ele queria destruir aqueles que tinham se corrompido, porque Deus é amor, mas é justiça, aleluia. Então Deus queria destruir, então Deus permite que o povo de Israel seja invadido pela Síria e assim, aleluia, eles sejam levados para o cativeiro. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que eles são levados para a Síria, louvado seja Deus, uma parte, e outra parte fica, aleluia, em Israel. Só que a Síria, naquele tempo, ela era uma potência de exército. Ela tinha, aleluia, uma tropa de soldados muito grande. Era o maior império da época. Louvado seja Deus. E Deus, aleluia, permite que o povo seja levado para a Síria. Então, só que a Síria, ela estava conquistando as terras. Aleluia, ela estava destruindo as nações porque ela queria o poder total. Louvado seja Deus. E quando a pessoa quer o poder total, ela passa por cima de tudo. Quando a pessoa ela quer alguma coisa, ela coloca no seu coração obstinado, ela, aleluia, passa por cima de tudo e de todos. E a Síria estava assim. E com a Síria, louvado seja Deus, vários povos, ela vinha conquistando as nações e os outros povos vinham com ela. Por quê? Porque vinham como escravos. Aleluia. Vinha como servos. E como eu falei anteriormente, estudando essa palavra, aleluia, o Senhor permitiu o povo de Israel, uma parte foi para a Síria e outra ficou de Israel. Quando a Síria conquista a terra de Israel, invade, destrói tudo, aleluia, a Síria também traz os outros povos. E esses povos se misturam com Israel. E nascem os samaritanos. Aleluia, porque era, aleluia, o casamento entre judeus, aleluia, e os outros povos nasciam samaritanos. Então, para os judeus samaritanos, eles eram impuros. Eles não pertenciam, aleluia, ao povo de Deus. Louvado seja Deus. Por isso que tinha, aleluia, essa desunião, essa divisão. Só que a Bíblia diz que Deus não subsiste numa casa dividida. Aonde tem divisão, Deus não subsiste. Deus não pode se manifestar. Deus não pode abençoar porque tem divisão. Como o pastor falou, o exemplo de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom recebeu a bênção de Deus durante 3 meses, porque ali tinha união, ali tinha a partir do pão, ali, aleluia, tinha comunhão, ali o povo sentava na mesa, e comia o pão, tomava o vinho, porque havia união diante do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então os samaritanos nasceram assim.
Para os judeus eles eram, aleluia, impuros, imundos, louvado seja Deus. Era como alguém que tivesse lepra no tabernáculo, e esse alguém, aleluia, tinha que sair do meio do arraial e ser lançado lá para fora do arraial para não contaminar os outros. Sabe o que o Senhor está falando para alguém nessa noite? Te afasta porque tu estás te contaminando. Aleluia! Te afasta. O Senhor Jesus diz: acautelai do fermento dos fariseus. Aleluia! Decantarábia, Marcelo, de raço e decantarábia. Muitas das vezes, louvado seja Deus, aleluia. Certa feita eu fui comprar uma roupa, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E quando chegou lá, aleluia, o vendedor me olhou, eu disse: eu tenho uma calça especial para você. Falou assim mesmo para mim. Louvado seja Deus. E ele pegou assim, ele me mostrou a calça, não era assim a calça. Aí, louvado seja Deus, eu olhei assim, eu disse: misericórdia, Senhor. Ele disse assim: é perfeita para você a calça, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estava no propósito, irmão. Porque tudo que eu vou fazer, comprar para mim, eu vou no propósito. Nesse dia, algo que o Senhor tocou no meu coração, glória a Deus. Nesse dia, era final de ano, né? E quando eu era do mundo, eu era muito vaidoso. E eu gostava do bom e do melhor. E eu não trabalhava. Era interessante isso. Eu tinha do bom e do melhor. Eu gostava da melhor calça, do melhor tênis, louvado seja Deus, da melhor camisa. Eu ia para a festa cara, a entrada era cara, o consumo lá dentro era caro. E eu ia, né? Tinha vários amigos nessa época, lá do mundo eu ia. Louvado seja Deus. Eu disse para o Senhor: Senhor, já usei esse terno o ano todo, eu vou usar agora no final de ano também, na virada do ano. E o Espírito Santo, irmão, falou comigo. O Senhor disse para mim: quer dizer que para mim tu me dá o resto. E quando tu estava lá no mundo, tu dava o melhor. Quando tu ia para a festa, tu comprava uma roupa nova para ti para o mundo. Deus falou assim comigo. Porque Jesus ele fala assim comigo. Eu disse: é verdade, Senhor. E eu tive um sonho. E esse sonho eu me via de um terno azul. O terno, o Senhor descreveu tudo. Era um terno azul, camisa vermelha e a camisa de dentro branca. Eu disse: Jesus, que sonho lindo, que terno lindo, né? E fui trabalhar, não falei para ninguém. Quando eu cheguei lá no meu trabalho, que eu entrei no meu setor, lá veio o meu gerente e disse: Paulo, eu acabei de ter uma visão contigo. Eu te via de terno azul, gravata vermelha e camisa branca. E eu disse: Senhor, aleluia, eu não tenho dinheiro, Jesus, porque o terno desse é caro. Eu não tenho dinheiro, Senhor. E o Senhor disse: eu só tinha, para dizer que eu não tinha, eu tinha dinheiro no meu cartão de crédito para pagar a fatura. Aleluia, que era no valor de R$500 na época. Eu disse: eu não tenho, Jesus, eu só tenho esse dinheiro aqui que eu vou ter que pagar, se eu não pagar os juros em cima de juros. E o Senhor disse, eu disse assim para o Senhor: é quinta-feira que eu tenho que pagar. Quinta-feira, a fatura. E aí, louvado seja Deus, eu peguei, o Senhor disse: vai, compra, porque eu vou na frente. E aí, louvado seja Deus, eu me lembro que eu fui no Castanheira, não tinha. Eu fui, louvado seja Deus, lá no Boulevard, não tinha o terno, porque não tinha nessa loja pequena, só na loja de shopping. Aí, louvado seja Deus, quando eu estou saindo de lá, eu entrei na Riachuelo, entrei na C&A, fui na companhia do terno, fui na Polo, louvado seja Deus, e nada. E quando eu estou saindo, eu disse: eu vou para casa. Lá veio uma velhinha na minha direção, subindo a escada rolante. Aí ela disse: eu estou procurando uma camisa para o meu neto, eu não acho.
Eu disse, eu estou procurando um terno. Falei assim para ela. Ela disse, mas vai lá no Pátio Belém, que tem uma loja lá que tem tudo. Louvado seja Deus. Eu disse, no Pátio Belém, irmão. Ela no antigo Guatemi, vai lá. Aí eu desci, peguei o ônibus e fui bater lá, né? Dei a volta. Quando eu entrei, irmão, quando eu entrei na loja, o primeiro terno que eu vi foi esse terno. Aí o Senhor disse, compra. Aí eu comprei, né? Glória a Deus. Crendo no impossível, porque a fatura ia vencer na quinta, ia rolar juros em cima de juros, e eu não sabia como eu ia pagar, mas eu comprei, louvado seja Deus. Era final de ano, mas pense na guerra que foi, porque não era só isso, né? Eu só estou contando o resumido, mas era a peia de Jeová, peia, o diabo se levantando. Eu disse, Jesus, eu só quero um terno, Senhor, que negócio é esse? E aí, louvado seja Deus, trouxe o terno. Não, eu vi, né? Louvado seja Deus, trouxe o terno. Louvado seja o nome do Senhor. E o vendedor ainda debochou de mim. E disse, olha, a gente parcela até em 10 vezes. Pode dizer seu pobre. Pode dizer assim, né? A gente parcela em 10 vezes. Aí eu mesmo, não é? Pois eu vou pagar à vista. Aí quando eu falei assim, ele deu um pulo para trás e não para que ele cai. Louvado seja Deus. Está vendo só? Jesus, o diabo que me envergonhar, mas ele caiu por terra. Louvado seja Deus. Aí eu trouxe, irmão, louvado seja Deus. Verti, o Senhor está mandando contar isso. Aí verti, louvado seja Deus. Aleluia. Eu disse, Senhor, a fatura na quinta-feira. E eu nem me lembrava de nada, irmão. Glória a Deus. E foi passando. Quando foi quinta-feira, louvado seja Deus. E eu jejuando, em propósito com o Senhor. Quando foi quinta-feira, o Espírito Santo de Deus disse assim, olha o teu aplicativo da Caixa. Aí eu acho que estou ficando doido. Aí eu fui lá, abri o aplicativo da Caixa. Quando eu vi lá, o meu bicho tinha caído. Louvado seja Deus. Eu glorifiquei a Deus, irmão, e eu fiquei besta com Jesus, né? Mais uma vez, porque Deus é fiel. O Senhor disse, vai lá, compra, louvado seja Deus, porque eu vou na frente, eu me responsabilizo. Esse Deus é o Deus do impossível. Haveria alguma coisa impossível para mim? Diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Deus é o Deus que não faz isso por amor ao seu povo. Ele diz, olha, tu és a menina dos olhos do Senhor. Quando ele faz, se responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. Essa mulher samaritana foi bem-aventurada. Glória a Deus. Porque Jesus foi lá. Jesus marcou encontro com ela. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa mulher não precisava de prata, não precisava de ouro. Ela precisava da água viva. Aleluia. Ela não precisava, louvado seja Deus, daquela água física. Ela precisava da água que lava o interior, da água que purifica, aleluia, da água que santifica. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele, aleluia, está em busca de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Jesus vai até esta mulher, louvado seja Deus, aleluia, e ela diz, como tu sendo judeu, aleluia, me pedes a beber, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, louvado seja Deus. Ela tinha uma coisa dentro dela, carregada da sua cultura, louvado seja Deus, que impedia ela de adorar o Senhor. Que era, louvado seja Deus, aleluia, a barreira religiosa. Para ela foi ensinada de que ela não poderia adorar o Senhor. Mas Jesus se coloca diante dela. E quando Jesus se coloca diante dela, louvado seja Deus, algo vai acontecer na vida desta mulher.
Aleluia. E aí Jesus responde: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, eu te daria a água viva. Quando a mulher samaritana está diante do Senhor, aleluia, ela identifica Jesus. Aqui uma pergunta curiosa: como que esta mulher identifica Jesus? Ela não conheceu o Senhor. Ela identifica Jesus pelas vestes, porque os judeus ele se vestiu, aleluia, glória a Deus, eles se vestiam, aleluia, adequadamente, e ela conhece ele pelas vestes. A veste, ela, aleluia, é uma identidade e parte do teu testemunho. Louvado seja Deus. Certa vez, aleluia, lá no meu trabalho mesmo, há um tempo atrás, louvado seja Deus, escutando a história, aleluia, eu comprava bombom lá com uma moça, uma jovem senhora, louvado seja Deus. Certa vez, na livraria, certa vez eu entrei e perguntei: quanto é essa Bíblia aqui? Eu comecei a conversar com ela, aleluia, eu disse: quanto é essa Bíblia? Ela disse: para que tu quer Bíblia? Não me diz que tu é crente. Ela disse assim mesmo para mim: irmão, eu preferia ter levado um soco, um tapa no rosto, porque, aleluia, ela disse: tu é crente? Falou para mim, louvado seja Deus. Eu disse: meu Deus, Senhor, tem alguma coisa errada comigo. Porque uma pessoa ímpio chegar comigo e não identificar, tem alguma coisa errada. Louvado seja Deus. Eu disse: não, eu sou crente, louvado seja Deus. Fiquei no fim, eu sou crente, louvado seja Deus. E aí, louvado seja Deus, eu fui para casa me humilhar, porque tinha alguma coisa de errado comigo. Louvado seja Deus. E isso foi uma lição para mim, porque louvado seja Deus, Deus escolhe a nação de Israel para ser uma nação exemplar, para ser um povo exemplar, para ser um povo, louvado seja Deus, aleluia, que dá testemunho. É muito feio, irmão, alguém olhar para mim e dizer: Paulo, tu não parece crente, tu não é crente. Louvado seja Deus. Aonde está o testemunho? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está a luz na minha vida? Porque Jesus diz que Ele nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E algo a irmã falou aqui, louvado seja Deus. Nós somos luz dentro da nossa casa. Nós somos luz dentro do nosso lar. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando me converti ao Evangelho do Senhor Jesus, foi uma guerra. Eu vim de uma igreja, eu vim de uma família católica. Eu ia para o Ciro todo ano, eu ia para a Praça da República com a minha família, acompanhar aquela imagem lá. Louvado seja Deus. E aí aceitei Jesus, me converti, glória a Deus, e foi uma perseguição dentro da minha casa. Toda vez que eu entrava para o quarto para orar, a minha mãe jogava a panela, quebrava prato, fazia barulho, batia na porta, abria a porta, gritava. Eu disse: meu Pai amado, Senhor. E fui perseverando, certa vez, para encurtar a história, aleluia, eu fiz de propósito mesmo, porque na verdade o Senhor disse: deixa a porta aberta hoje. Eu deixei ela aberta, eu me ajoelhava na cabeceira da minha cama aqui, a pessoa entrar no meu quarto, ela via. E aí eu estava lá, eu fui dobrar meu joelho, e quando eu vi, lá vem a minha mãe, louvado seja Deus. Quando ela abriu a porta assim, ela me viu de joelho, e ela voltou, fechou a porta e foi embora. Aí o Senhor disse assim para mim: a partir de hoje eu estou trabalhando nessa área. E tem um texto que até o Senhor me deu agora, em Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu quero dizer com isso que o Senhor colocou, louvado seja Deus, no meu coração? Eu vim de uma família católica, idólatra, louvado seja Deus. Mas certa vez eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi, aleluia, algo dentro do meu coração. Eu senti um vazio no meu coração. Aleluia, eu senti algo, louvado seja Deus. A roupa
não me satisfazia, aleluia, louvado seja Deus, o namoro não me satisfazia, louvado seja Deus, a novela não me satisfazia, aleluia, a amizade não me satisfazia, louvado seja Deus. Só quem podia satisfazer e preencher esse vazio era Jesus de Nazaré, que precisava da minha vida. Aleluia! E aí Deus começou a trabalhar, quando a Arábia Macédia, aleluia, minha irmã, 10 anos que estava afastada do Senhor, aleluia, se reconciliou com o Senhor. Depois eu disse, bora fazer o propósito pelo teu marido. Fizemos o propósito na vigília, aleluia, pelo esposo dela, e o Senhor resgatou ele novamente. Depois o Senhor disse, vai atrás do teu pai lá no interior. Eu fui atrás do meu pai lá no interior. E quando eu trouxe meu pai, eu levei ele uma vez na igreja, 2 vezes na igreja. Na terceira vez ele aceitou Jesus, um velhinho de 80 anos. Depois a minha mãe não queria se dobrar, não queria confessar o nome de Jesus. O Senhor deu um derrame. Minha mãe se levantou sem sequela. O Senhor deu 2 derrames, não aceitou Jesus, não confessou. Segundo derrame, o Senhor levantou sem nenhuma sequela, não confessou Jesus. Aí acho que Jeová disse, olhou lá de cima e disse, tu quer ser mais forte que eu, é? E olha que a minha, 70 anos. O Senhor mandou mais um derrame. Nesse derrame, aleluia, o ciclo de oração foi uma tarde de louvor lá em casa que eu dei. O ciclo de oração foi lá. E a minha mãe aceitou Jesus. Mas Deus quebrou. Deus faz assim, Deus quebra primeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas entenda o mistério de Deus com a gente, com a nossa família. Primeiro é eu e você que está aqui. Primeiro Deus me quebrou. Primeiro Deus me refez. Ele me amassou como vaso de barro na mão do oleiro. Primeiro Deus me fez, me amassou, me humilhou, me colocou no deserto, tirou tudo que eu tinha. Depois e depois o Senhor disse, agora eu vou trabalhar no meio dos teus. Agora eu vou trazer. Meu sobrinho aceitou Jesus lá no meu quarto. A minha sobrinha aceitou Jesus lá em Santa Catarina. Comigo já foram 8 almas da minha família. Uma família idólatra, louvado seja Deus. Aleluia. E Deus faz assim, Deus trabalha dessa forma. O que esta mulher samaritana precisava era da água da vida eterna. Louvado seja Deus. Quando o Senhor, aleluia, mandou Noé construir a arca, capítulo 7 de Gênesis, Noé fez a arca. Quando a arca ficou pronta, o Senhor disse, agora entra tu primeiro, e depois a tua família toda. O processo era com Noé. Quem tinha que pregar era Noé. Quem tinha que sair de porta em porta, pregando, aleluia, para os ímpios, pregando a porta, era Noé. Quando Noé foi pregar, aleluia, ficou pronta a arca, o Senhor disse, agora traz a tua família. Primeiro é com nós o tratar de Deus. Primeiro é conosco. E depois a nossa família vem. Essa semana eu disse, não foi fácil, para encerrar, não foi fácil. Meu pai ficou doente 5 dias. Quando ele ficou bom, aleluia, minha mãe adoeceu, louvado seja Deus. E a minha esposa ainda foi para a emergência essa semana. Eu disse, Senhor, tu tem um grande propósito aí, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Tu estás aqui neste lugar, Senhor. Tu estás aqui porque a tua presença é real. A tua presença, Senhor, aleluia, está em nosso meio, Senhor Rei da Glória. Deus soberano, Deus eterno, Deus de maravilha. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Queria que a irmã Sara louvasse aqui, pastor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Interceda pela sua família, igreja, nessa noite. Aleluia, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Eu não sei qual é o processo que você passa no teu lar. Eu não sei, aleluia, quem sabe é o teu marido, quem sabe é o teu filho, quem sabe, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, é um parente, aleluia, mas o Senhor te diz nessa noite, persevera, aleluia, te coloca na brecha, te coloca na posição, porque o Senhor, igreja, te chama como atalaia. Não é hora de parar, aleluia, mas é hora de avançar, é hora, aleluia, de se levantar, aleluia, e orar, e clamar pelos teus. Olha o Senhor quebrando corrente nessa noite, quebrando aguilhões, quebrando cadeados, lá de raço e de para o Senhor te usar no meio dos teus. Deixa Deus te usar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. As feridas, a presa, nas decepções. Deixa Deus te usar, igreja. Aleluia. Ele te chama. Eu chamei. Pensar no passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. As feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Nessa noite,
Senhor, o Senhor me mostrava uma espada na tua mão. E o Senhor te diz nessa noite: usa a espada. Essa espada, aleluia, para afiar. Essa espada é para pelejar. Essa espada é para guerrear. Porque eu vejo os teus vindo. Eu vejo, aleluia, o Senhor mostrando os teus vindo neste lugar. Recebe da parte do Senhor essa noite, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, o Deus de poder, Deus de glória, nessa noite. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucineia, louvado seja Deus. Irmã Lucineia, louvado seja Deus, aqui da frente de óculos. O Senhor diz desta maneira, aleluia, te separa. Te separa porque o Senhor, aleluia, quer te mostrar algo. Porque o Senhor quer te usar ainda neste lugar. Eu te vejo, aleluia, tu entrando na tua casa, aleluia, pelejando, guerreando lá dentro, pelo mundo espiritual nessa noite. Deus